Então, olá a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje, então, vai ser o nosso nono GBCAM Connection esse ano, com a nossa ilustre presença, o Evandro Azambuja, que é Head do Medical Support Team do Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, que vai nos contemplar com uma aula de HER2 positivo metastático. E eu tenho também a honra de dividir essa sessão com o Romualdo Barroso, meu colega e co-chair do GBCAM Connection, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, o Gilberto Amorim, da Rede DOT do Rio de Janeiro, muito obrigada, Gilberto, e a Raquel Cossetti, do Hospital Aldenora Mello, no Maranhão. Então, a gente hoje vai conversar sobre essa aula do Evandro e depois vamos conversar sobre um caso clínico relacionado à aula. Então, Evandro, pode compartilhar sua tela e muito obrigada por aceitar nosso convite. Aldenora Bello, o Hospital da Raquel, Aldenora Bello. Eu também sou da Rede DOT de São Luís, no Maranhão, viu? Só para acrescentar aí depois. Tá bom. Boa tarde a todos. Estão vendo os slides? Sim, tá certo. Tudo ok. Então, assim, muito obrigado pelo convite por participar desse GBCAM Connection. Eu vou falar hoje de qual é o tratamento do câncer de mama metastático HER2 positivo em 2020, porque nos anos, nos meses, a gente teve muita novidade. Eu acho que é importante para ver como é que vai ser o panorama do tratamento no futuro. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu vou falar um pouco da epidemiologia, da via do HER2, dos diferentes subtipos intrínsecos, dos tratamentos que a gente tem hoje, das novas possibilidades, novos estudos e combinações e algumas conclusões. Só para falar para vocês do HER2, o HER2 é, em geral, se olharmos essas séries do CIR, em geral, 14% de todos os tipos de câncer são HER2 positivos. A grande maioria continua sendo luminal, com quase 70%, e uma minoria, 10% a 15% de triple negativo. Então, a gente está falando de um número bem considerável de pacientes com câncer de mama HER2 positivo. A via do HER2 foi descoberta em 1985, com o gene HER2, e, nesse momento, se viu que estava muito associada com a diferenciação celular, com migração, apoptose, angiogênese. Era uma via que dava uma doença muito mais agressiva aos pacientes, com uma sobrevida muito pequena, mas graças aos novos medicamentos que bloqueiam ou na parte externa do receptor HER2, como o trastuzumab, o T-DM1, ou o pertuzumab, ou na parte interna do receptor, como as pequenas moléculas de tirosina quinase, o apatinib e neratinib. E graças a essa molécula, o prognóstico desse tumor que era mais agressivo passou a ser muito bom. Isso é demonstrado desde 95 nessa série, que a gente vê que a sobrevida dos pacientes com câncer de mama HER2 positivo metastático está aumentando. Em 1995, a sobrevida mediana em meses era de 26 meses, com menos de 10% de pacientes vivos em 5 anos. Em 2015, essa sobrevida passa dos 26 e já está aos 50 meses. Claro que se a gente tiver dados agora de 2020, essa sobrevida vai estar ainda maior e eu vou mostrar os dados do Cleópatra. Então, hoje é esperado que mais de um terço dos pacientes com câncer de mama metastático HER2 positivo estejam vivos em 5 anos. Então, isso demonstra que os tratamentos realmente são bem eficazes. Falando um pouco do tipo de HER2 positivo, quando a gente olha, hoje a gente utiliza a classificação de histologia imunistoquímica, né? Com o HER2 positivo, receptor hormonal positivo e o receptor hormonal negativo. Se olharmos um pouco mais em gene generation, né? A gente pode classificar esses tumores em HER2 enriched, né? E os receptores hormonais negativos HER2 positivos são muito mais parecidos com o HER2 enriched. Eles têm mais proliferação, eles têm um pouco mais de TILs, né? E os receptores hormonais positivos, ele parece mais um luminal mesmo, né? Então, essa é uma grande diferenciação e os estudos têm incluído pacientes receptores hormonais positivos e negativos. Então, os estudos mais modernos agora, eles estão selecionando os pacientes baseado ou no tipo HER2 enriched ou na classificação a cor segundo o receptor hormonal.
Isso o Alex Pratt mostrou nesse estudo neoadjuvante, que os pacientes, todos os pacientes com câncer de mama HER2 positivo, 65% deles eram classificados como HER2 enriched. E havia uma minoria de outros subtipos. Se pegarmos o receptor hormonal positivo, isso é muito semelhante, mas se olharmos no receptor hormonal negativo, 80% deles são HER2 enriched. Isso explica por que a gente tem mais resposta patológica nesses tumores HER2 positivo, receptor hormonal negativo. O mesmo é verdadeiro se a gente quantificar a quantidade do HER2, do gene. Se tiver uma alta quantidade, 83% deles são HER2 enriched. Então, esses são os tumores que respondem mais os anti-HER2. Se tiver o HER2 low, menos de 50% deles são HER2 enriched. Então, isso também nos ajuda a selecionar os pacientes que vão responder melhor ao tratamento. O que a gente tinha em 2018, publicado no JCO? Qual era a estratégia de tratamento? Primeira linha seria o duplo bloqueio com pertuzumab, trastuzumab e uma quimioterapia com taxano. Poderíamos adicionar a terapia hormonal após a quimioterapia, em caso de receptores hormonais positivos. A segunda linha seria o TDM1 e a terceira linha não tem um padrão exato, né? Poderia ser lapatinib capecitabina, trastuzumab capecitabina, ou trastuzumab lapatinib, ou combinar trastuzumab com outra quimioterapia, ou colocar os pacientes em estudos clínicos. Então, ficava uma coisa muito aberta. Falando do primeira linha, o que a gente tem de dado? Tem esse dado muito sólido do Cleópatra, que já foi apresentado os resultados finais, publicado agora em 2020. Né? É um estudo de fase 3, 808 pacientes que foram randomizados para trastuzumab, docetaxel placebo, trastuzumab, docetaxel pertuzumab. Tá? Uma coisa importante desse estudo é que nenhum paciente tinha metástases cerebrais e somente 10% deles tinham sido pré-tratados com trastuzumab. O que se viu em termos de progression-free survival, os resultados finais, demonstra que quando se dá taxano mais trastuzumab mais pertuzumab, a sobrevida livre de progressão passa de 2,4 a 18,7. São mais de 6 meses de aumento em sobrevida livre de progressão. E o mais importante nesse estudo são os dados de sobrevida global. Com o duplo bloqueio, a sobrevida passa de 40 a 57 meses. Então, a gente tem mais de 16 meses de melhora de sobrevida global. E como eu falei no início, aqui, em 8 anos, 37% dos pacientes estavam vivos. Tá? Então, é muito importante. O prognóstico desses pacientes realmente melhorou muito com o duplo bloqueio. Existe também a possibilidade de fazer, se investigou muito a possibilidade de se fazer um tratamento sem quimioterapia. E esse estudo Perneta comparou quimioterapia versus trastuzumab, pertuzumab mais terapia hormonal. E quando os pacientes progrediam, recebiam TDM1. E qual era o endpoint primário? Era a sobrevida em 2 anos. Tá? É um estudo pequeno, 210 pacientes. Tá? E o que eles viram? Em termos de sobrevida global, eles mostraram que não tinha uma diferença. Tá? Era muito similar nos dois, com ou sem quimioterapia. Mas quando a gente olha a sobrevida livre de progressão para os pacientes que não receberam quimioterapia, essa foi de somente 8,4 meses. E os pacientes com quimioterapia, 23 meses. Então, assim, eles têm um follow-up muito pequeno, não teve uma diferença dos 2 anos, mas essa diferença em progressive survival é muito importante, né? Então, eu acho que não é uma primeira opção para todos os pacientes, talvez seja para os pacientes que sejam mais frágeis, menos tolerantes à quimioterapia, pode se considerar, mas não é a primeira opção. Sorry. Em segunda linha, o TDM1 foi demonstrado no estudo em milho, né, que os pacientes que tinham sido previamente tratados com trastuzumab, eles eram randomizados para receber TDM1 ou capecitabina lapatinib. Então, na época, a capecitabina lapatinib era o padrão. Então, quase 1.000 pacientes foram randomizados e o que se viu? E teve mais de 3 meses de melhora na sobrevida livre de progressão. Passa de 6,4 a 9,6 meses, o que é estatisticamente significativo, com hazard ratio 0,65. E os resultados finais da sobrevida global também mostram que tem uma melhora de sobrevida global, um hazard ratio de 0,75
e essa sobrevida passa de 25,5 a 29,9. Tá? Então, assim, demonstrando que realmente o TDM1 era mais eficaz que o lapatinib e capecitabina, e esse estabeleceu o TDM1 como a segunda linha. Mas, mesmo com essas novas moléculas, com o duplo bloqueio com o TDM1, a gente precisa ter outras moléculas, porque os pacientes progredem e vão precisar de outros remédios. Então, se investigou muito os inibidores de tirosina quinase, como neratinib e tucatinib, que eu vou mostrar para vocês, novos ADCCs, o margetuximab, bi-antibodies, que a gente não tem ainda resultados, e novos ADC, 2 deles que já deram resultados. Começando com o margetuximab, seria um trastuzumab mais potente, porque tinha uma afinidade maior à porção FC do receptor CD16A e menos afinidade ao CD32B. Então, se pensou que isso seria um super trastuzumab. E o que se viu no estudo SOFIA, né, um estudo com 536 pacientes randomizados para receber margetuximab, uma injeção a cada 3 semanas, mais quimioterapia, ou trastuzumab, também uma injeção a cada 3 semanas, mais quimioterapia. O endpoint primário foi progression-free survival na intention to treat analysis. E o que se viu nesses pacientes, né, que teve uma melhora significativa da sobrevida livre de progressão, hazard ratio de 0,76, mas quando olharmos o dado absoluto, isso é muito pequeno, é menos de 1 por 1 mês. Tá? A mesma coisa se olhar para a revisão central, eles também acharam 1,4 mês, com um hazard ratio 0,7. O que vale salientar nisso é que todos os pacientes tinham recebido pertuzumab e trastuzumab, e mais de 90% deles tinham recebido TDM1. Então, esse estudo reflete bem a população de hoje que a gente está tratando. Mas, infelizmente, eu acho que o dado não é tão sólido para considerar uma estratégia como uma terceira linha, a primeira escolha. Os resultados também finais de sobrevida global também mostraram que teve uma melhora numérica, mas não foi significativa. Tá? Então, o follow-up ainda é pequeno, 15 meses, e a sobrevida é de 21,6 meses com margetuximab e 19,8 com trastuzumab quimioterapia. Então, não teve melhora de sobrevida e teve uma melhora muito pequena na sobrevida livre de progressão. A outra estratégia, o NALA Trial, que comparou 2 inibidores de tirosina quinase, neratinib e lapatinib, combinados a capecitabina, tá? Os pacientes que tinham sido refratários, tinham recebido pelo menos 2 linhas de terapias para doença metastática HER2 positiva. O que se viu nesse estudo? O estudo foi considerado estatisticamente positivo, um hazard ratio de 0,76, com um p-value significativo. Se olharmos em 18 meses, pacientes com neratinib, capecitabina, 16% estavam livre de progressão e 7% no braço controle. O que vale salientar nesse estudo, somente 33% dos pacientes tinham recebido pertuzumab, trastuzumab e TDM1. Então, não é realmente uma população tão agressiva como no SOFIA. E, apesar do hazard ratio ser de 0,76, a sobrevida livre de progressão é de 5,6 meses, 5,5 meses. É numericamente muito pequeno. E o FDA aprovou essa droga em fevereiro de 2020. Tá? O que os investigadores olharam também era para uma análise pré-especificada a 24 meses. Né? Lá eles viram que teve uma melhora de 2,2, também significativo. A duração de resposta foi significativa para o neratinib, 8,5 versus 5,6, mas não teve diferença nenhuma em sobrevida global. Tá? Claro que se teve mais alguns efeitos secundários, como a diarreia e a náusea, que a gente sabe que pode acontecer com essa molécula, e o grande problema é realmente o uso mandatório de profilaxia para diarreia nesses casos. Se a gente lembrar, o estudo da Extenet, que é adjuvante, 40% dos pacientes tinham diarreia grau 3. Tá? Aqui a gente está falando de quase 30%. Então, assim, tem que pensar também a qualidade de vida dos pacientes. No estudo Nefertiti foi 30% de grau 3. O tucatinib, também uma outra molécula pequena, que comparou capecitabina, trastuzumab, tucatinib versus capecitabina, trastuzumab, placebo, como
controle. Né? O tucatinib é dado duas vezes por dia, né? E a capecitabina também no dia 1 e dia 14. O trastuzumab cada 3 semanas. Esse estudo mais interessante que o NALA e que o margetuximab, no meu ponto de vista, né? O que eles viram que a sobrevida livre de progressão que foi o endpoint primário foi estatisticamente significativa. Ela passa de 5,6 meses para 7,8 meses, um hazard ratio de 0,54. E se olharmos em um ano, essa sobrevida ela é quase 3 vezes maior. A sobrevida livre de progressão, 12,3 meses no braço controle e 33,1 meses no tucatinib. Que é importante também salientar que teve uma melhora significativa em sobrevida global. Tá? Ela passa de 17,4 a 21,9 meses. Então, há 2 anos, 26,6% dos pacientes no braço placebo e 44% dos pacientes no braço tucatinib estão livres de progressão. Então, a sobrevida global importante. Também, essa droga foi aprovada em abril de 2017 pelo FDA. E o que é interessante, esse estudo incluiu pacientes com metástases cerebrais. Uma grande maioria dos pacientes, mais de 200, quase 300 pacientes, tinham metástases cerebrais, né? E se viu que esses pacientes tinham uma melhora de sobrevida livre de progressão também. Tá? Passava de 5,4 para 7,6 meses, um hazard ratio de 0,48. E se olharmos essas curvas, os pacientes que estavam no braço placebo com metástases cerebrais, em um ano todos tinham progredido. Pacientes do braço tucatinib, 1/4 deles ainda estava livre de progressão. Então, isso é um conceito muito interessante que tem melhora de sobrevida de progressão, tem melhora de sobrevida global e também é muito ativo nas metástases cerebrais. E a outra droga bem interessante, que foi um ADC, o trastuzumab deruxtecan, que foi testado em fase 1-2, um estudo de menos de 200 pacientes, previamente muito tratados, mais de 3 linhas de tratamento, a média era de 7, eles tinham até 27 linhas de tratamento, uma sobrevida livre de progressão de 16,4 meses, que é impressionante para uma população multitratada. Tá? Mas o que é curioso nesse estudo é que teve uma toxicidade pulmonar, quase 13,6% dos pacientes tiveram isso e tiveram casos de morte tóxica. Grau 3, 4 foram poucos, a grande maioria era grau 1 e 2, mas a gente tem que entender um pouco mais esse problema pulmonar. Essa droga também foi aprovada em dezembro de 2019, baseado nesse estudo de fase 1-2, e ele está sendo testado diretamente, por ser essa droga tão potente, está sendo testado diretamente head-to-head contra o TDM1. A gente está esperando os resultados desse estudo. E a última droga, single agent, que eu vou falar, é do CID-985, trastuzumab duocarmazina. Também um estudo pequeno, 50 pacientes com HER2 positivo metastático, multitratados, 33% deles tiveram respostas parciais, uma sobrevida livre de progressão de 7,6 meses, e baseado nessa fase 1, o FDA deu um Fast Track Designation, e ele está sendo testado agora em fase 3, no TULIP, e a CRU terminou semana passada. Então, vai ser testado esse CID contra diferentes tipos de quimioterapia. Todos os pacientes vão receber TDM1 antes, então é mais uma terceira linha de tratamento. Outras combinações possíveis que têm se testado no HER2 é combinar imunoterapia. A Shireen Loy apresentou o Panaceia há alguns anos e publicou isso no Lancet Oncology. Pacientes multitratados com câncer de mama HER2 positivo, elas recebiam pembrolizumab mais trastuzumab, tá? E o que se viu nessas pacientes, na população PDL1 negativa não tiveram muitas respostas, mas na população PDL1 positivo, 15% de resposta só com pembro e trastuzumab, sem quimioterapia. E o que se viu, que a sobrevida livre de progressão nos pacientes, tanto PDL1 positivo ou negativo, era muito similar, 2,7, 2,5 meses, tá? Mas que a sobrevida global nos pacientes que eram PDL1 positivo tem uma tendência a ser maior. A PDL1 negativa era 7 meses, a PDL1 negativo não tinha sido atingida ainda. Então, tem uma indicação de que essa combinação pode ser ativa nos PDL1 positivos.
O mesmo é verdadeiro para o atezolizumab, mas o TDM1 no estudo CATE também. 20% dos pacientes tinham mais de 3 linhas de tratamento. Esse foi um estudo randomizado, um pouco menos de 200 pacientes. E os pacientes recebiam TDM1 atezolizumab e TDM1 placebo. O que foi mostrado que não teve diferença na população total, PDL1 positivo e PDL1 negativo. Teve uma melhora, mas não foi significativa, 6,8 meses, 8,2 meses. Mas o interessante é que na população PDL1 positiva, teve essa sobrevida global, essa sobrevida livre de progressão dobrou, passou de 4,1 meses a 8,5, um hazard ratio de 0,6. Então, também confirmando que na população PDL1 positivo tem uma atividade de adicionar o atezo com o TDM1. E o interessante é olhar a sobrevida global desses pacientes. Claro que os dados não são significativos, né? É uma população muito pequena, mas tem uma tendência a ter uma melhor sobrevida global com atezo e TDM1. Mas aqui a gente está falando de 57 pacientes no braço atezo e 27 no braço placebo. E a combinação de atezo está sendo testado em HER2 positivo metastático em primeira linha com o pertuzumab, trastuzumab e o paclitaxel. A gente está esperando ainda os resultados desse estudo. Uma outra estratégia que foi bem interessante foi combinar inibidores de CD4 e 6 para pacientes que tenham câncer de mama HER2 positivo, receptor hormonal positivo. Esse estudo que foi apresentado na ESMO do ano passado e publicado no Lancet Oncology, tinha 3 braços de tratamento, era um fase 2 randomizado. O braço A, abemaciclib, trastuzumab e fulvestrant. O braço B, abemaciclib, trastuzumab. E o braço C, trastuzumab e quibo. Infelizmente, não teve um braço só com fulvestrant, trastuzumab para comparar. E aqui também a estatística deles, eles usaram um 2 side alpha de 0,2. Então, a margem de erro pode ser maior, mas os resultados são muito interessantes. O que se vê em termos de resposta global, que com o fulvestrant, abemaciclib e trastuzumab, quase 33% dos pacientes tinham uma resposta, o que era 13% na quimioterapia ou no braço B. E também a sobrevida livre de progressão foi melhor, de 8,32 a 5,6 nos outros 2 braços de tratamento. Então, tem uma indicação de que essa triple combination funciona nos pacientes com câncer de mama HER2 positivo e receptor hormonal positivo. Isso está sendo testado em outros estudos, no PATINA e no PATRISTA, um fase 2 e um fase 3, e a gente está esperando os resultados. E a última combinação que eu quero falar para vocês seria do PD1, PI3K inhibitors. Tá? O alpelisib, que já está sendo, que é aprovado para câncer de mama HER2 negativo, receptor hormonal positivo, foi combinado com TDM1, pacientes HER2 positivo. Os pacientes que tiveram uma resposta global de 43%, os pacientes que tinham utilizado o TDM1 previamente, 30%, e dos pacientes, pacientes não TDM1 tratado, a median progression survival foi de 8,1 meses para todos os pacientes. Dos pacientes que tinham recebido previamente o TDM1, 6,2 meses. E dos pacientes que nunca tinham recebido o TDM1, 10,8 meses. Então, existe essa combinação de TDM1 que é bem suportado, com alpelisib, que tem algumas toxicidades características da droga, mas que pode ser bem suportado também, ou bem tolerado aos pacientes. Então, hoje, o que eu tinha mostrado para vocês, o que a gente tinha de essa sequência, pertuzumab, trastuzumab, taxano, seguida de TDM1, no momento ainda é válida, a gente está esperando os resultados de comparação com o TDM1, mas o que poderia se fazer hoje, se tivessem todas essas drogas disponíveis, quais seriam as escolhas? Claro que eu teria que esperar o resultado de fase 3 do trastuzumab e deruxtecan, mas se esse estudo é positivo, essa seria a minha primeira opção, né? Seguido do tucatinib e capecitabina, por mostrar sobrevida global e sobrevida livre de progressão e também atividade nas metástases cerebrais. E as duas últimas estratégias do margetuximab quimo, neratinib e capecitabina, para mim elas são um pouco menos atraentes porque não tem diferença em sobrevida e a diferença em sobrevida livre de progressão é muito pequena.
Claro que a gente tem sempre que ver qual é a magnitude do benefício, qual o subgrupo em relação a metástases cerebrais ou não metástases cerebrais, e também considerar os efeitos secundários e a preferência de pacientes. Se o paciente quer uma terapia IV ou uma terapia oral, isso também tem que levar em consideração. Claro que a gente sempre tem que tentar incluir esses pacientes em estudos clínicos, né, para poder melhorar o prognóstico dos pacientes e descobrir novas drogas, né? E depois dessas linhas de tratamento, quais seriam as opções? Trastuzumab capecitabina, trastuzumab lapatinib, trastuzumab outros tipos de quimioterapia. Poderia se combinar abemaciclib, trastuzumab e fulvestrant, se for aprovado, e terapia hormonal com anti-HER2. Então, tem várias possibilidades depois, mas tem que considerar estudos clínicos para esses pacientes. Então, assim, para concluir, eu acho que o HER2 positivo, a gente teve avanços muito importantes, com melhora importante de sobrevida global dos pacientes. O câncer de mama HER2 positivo ainda é uma doença muito heterogênea, então a gente também tem que pensar em diferenciar receptor hormonal positivo do receptor hormonal negativo, ou considerar incluir pacientes com HER2 enriched nos estudos clínicos. O tratamento hoje fica ainda o trastuzumab, pertuzumab em primeira linha, porque o benefício de sobrevida global é muito importante. Com quimioterapia, eu não deixaria de dar quimioterapia nesse estágio, a não ser que a paciente tenha contraindicação. Segunda linha fica o TDM1. Hoje não tem um standard para a terceira linha. A gente teve esses 3 estudos positivos, o décimo, o trastuzumab deruxtecan, ertucline, fortucatinib e nalaforneratinib, tá? Mas ainda a gente não tem a aprovação dessas drogas, eu pelo menos não tenho aqui, não posso usar, mas se eu pudesse usar, eu acho que eu usaria essa sequência, trastuzumab deruxtecan ou o tucatinib, a segunda opção. O NALA, eu acho que o benefício não é tão importante, a toxicidade é considerável. E o que a gente tem que pensar sempre assim, é ver qual é a magnitude do benefício, qual a toxicidade da droga, olhar grupos especiais, tipo as metástases cerebrais e as preferências do paciente, né? Então, obrigado pela atenção, eu estou aberto para discutir as questões de vocês e esse é o meu e-mail, se vocês tiverem perguntas, vocês podem me enviar e-mails. Muito obrigado. Evandro, muito obrigado, excelente apresentação, bem o que a gente precisava, um overview do que a gente tem agora de mais recente, então, muito obrigada mesmo. A gente já tem perguntas aqui no chat, eu queria voltar então a chamar a Raquel, e só corrigindo, Raquel, que eu acabei não falando todas as suas afiliações, a Raquel, além de ser do Hospital Aldenora Bello, no Maranhão, é da Rede DOR também, assim como o Gilberto Amorim, da Rede DOR, no Rio de Janeiro. Eu vou chamar o Romualdo para conduzir essa discussão, já pegar nossas perguntas aqui, do perguntas e respostas, e fazer a arguição aqui de nós. Por favor, Romualdo. Joia, parabéns, Evandro. É uma honra realmente ter você aqui. Sei que tem dado uma contribuição muito significativa nos últimos alguns anos aí, né? Já alguns bons anos. É uma referência mundial em câncer de mama. É um prazer ter você aqui. Obrigado. De nada. Eu vou começar um pouquinho. Eu acho que a gente vai ter perguntas, mas eu queria também agora começar um pouquinho abrindo aqui para a Raquel e para o Gilberto. Prazer ter vocês aqui, Gilberto e Raquel. É bom estar entre amigos. Queria ver se vocês têm alguma consideração, alguma pergunta inicial para o Evandro, antes da gente passar para as perguntas. Oi, Romualdo, tudo bem? Muito obrigada, agradeço demais o convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês, com o Dr. Gilberto também, com o Dr. Evandro, com a Daniela. É bem interessante a gente ouvir a aula do Dr. Evandro, principalmente porque no final ele colocou que também várias dessas drogas não estão disponíveis na Bélgica, né? E aqui a gente acaba enfrentando isso, que a gente tem esse paciente que hoje em dia ele está vivo por um longo período porque a gente tem drogas mais eficazes, e aí em algum momento a gente não tem mais tantas opções, apesar de ter várias, né, na sequência que foi colocada lá, né? E no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande da possibilidade de incluir os pacientes em pesquisa. E por ser um país continental também, a gente tem dificuldades específicas de locais, né? Então talvez lá no Rio de Janeiro o Dr. Gilberto tenha mais acesso. Eu aqui em São Luís do Maranhão é praticamente zero acesso
a estudos científicos. Então, é uma pergunta de certa forma antiga, porém ela continua atual. Só para a gente comentar um pouco, se o senhor pudesse comentar um pouco sobre o trastuzumab Beyond Progression nesse cenário atual, né? Porque em alguns pacientes a gente acaba fazendo isso e a gente tem pacientes que eventualmente respondem bem com a troca de quimioterapia. E eu só queria ouvir as suas considerações nesse sentido. Primeiro, comentando na disponibilidade das drogas, realmente a gente não tem ainda as drogas aprovadas, a gente participou dos estudos clínicos da maioria desses remédios, então a gente conseguiu incluir muitas pacientes nos estudos, então a gente conseguiu já ter uma experiência com a droga, o que ajuda bastante, né? Infelizmente agora eu tenho que esperar a aprovação da droga para poder utilizar. Em alguns casos, depende da droga, a gente consegue ter um acesso expandido. Então, as companhias farmacêuticas fazem isso e a gente consegue começar antes do remédio da aprovação final. Então, antes do reembolso, diria assim. Tem a aprovação, mas não tem ainda o reembolso. São duas etapas separadas. Então, às vezes, a gente consegue nesse contexto. Então, assim, realmente, é bom poder colocar os pacientes em estudos clínicos. Falando do continuar o trastuzumab depois da progressão, aqui a gente continua o trastuzumab, eu acho que eu vou dizer quase forever. É difícil a gente parar o trastuzumab, a gente vai trocando quimioterapia, vai adaptando, vai adicionando outras moléculas junto com o trastuzumab, mas assim, depois que a gente passou pelo trastuzumab, TDM1, lapatinib e capecitabina eu quase não uso, eu prefiro usar trastuzumab e capecitabina, e depois ir mudando os tipos de quimioterapia, mas a gente continua bloqueando a via do ER2. Teve um ou dois casos assim que realmente a gente via que os pacientes eram refratários. O intervalo assim para progressão era muito pequeno, então a gente trocava 2 ou 3 vezes e a gente dizia não, vamos tentar só dar quimioterapia. Acho que sim, está progredindo muito, não tá beneficiando do trastuzumab, não tem por que a gente dar, mas é muito raro os casos assim. Então assim, a tendência é realmente, eu tenho pacientes com doença metastática com trastuzumab há 10 anos. Que ainda continuam usando. Então, uma boa resposta e continuam usando. Não progrediram, mas no momento que elas progredirem, eu vou trocar, vou dar uma quimioterapia e vou continuar com o trastuzumab para elas, com certeza. Então, assim, eu acho que tem que continuar bloqueando. Eu não sei se vocês, em termos de convênio, têm uma restrição para isso, mas se não tiver, continue bloqueando. E, às vezes, uma coisa que a gente faz também é combinar muito terapia hormonal com trastuzumab em linhas mais avançadas. E a gente vê resposta nisso também. Então, não dá para esquecer a terapia hormonal nos pacientes receptores hormonais positivos. Tu pode dar uma pausa da quimioterapia, os pacientes recuperam a qualidade de vida e tu pode dar um tratamento eficaz também. Tá bom. Evandro, bom, deixa eu dar um oi aqui para todo mundo. Daniela, Romualdo, GBcam, obrigado. Raquel, boa tarde. Evandro, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer um comentário, dividir uma experiência, até em cima do que a Raquel comentou. Eu disse, olha, pesquisa clínica não é tão diferente no Rio de Janeiro. A gente até tem no Rio estudos, não aqui na Oncologia DOR, mas abertos com o Grupo Américas, com o Deruxtecan, né? O Destiny está no Brasil, dependendo de qual subestudo, mas não tem essa facilidade toda. No mundo real aqui do da minha região, os convênios são muito heterogêneos, mas eu tenho uma dificuldade real com a continuação do trastuzumab pós-progressão. Eu tenho uma paciente recente que está em 4ª linha, paciente jovem, receptor negativo, usou Cleópatra durante um período, TDM1 durante um período, teve acesso a Xeloda e Lapatinib, teve até um controle bastante interessante durante vários meses. Agora, na progressão mais recente, a seguradora não quis pagar vinorelbina com trastuzumab. Liberou a vinorelbina, mas não liberou o trastuzumab. Uma alegação é de que me pediu, claro, um estudo clínico após a progressão de pertuzumab, após a progressão de TDM1, qual seria o estudo para eu enviar, já que não está, assim, não foi muito fácil, a gente fez um relatório, fez 2 e acabou que a paciente só conseguiu retomar o trastuzumab com judicialização. E uma judicialização meio polêmica, porque assim, a evidência científica de fazer bloqueio com trastuzumab a perder de vista, que a gente sempre fez durante muitos anos, mas nos últimos anos, alguns auditores estão bastante rígidos aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, com essas pacientes, especialmente pós
TDM1, especialmente pós essas novas linhas. Mas, deixando esse comentário de lado, se a gente tivesse, ou você tendo aí na Bélgica, vamos dizer que você já tivesse disponível o deruxtecan, tucatinib, eventualmente neratinib também. Se eu tivesse que escolher uma droga em terceira linha, assumindo que eu não tenho ainda os resultados de TDM1 versus deruxtecan, enfim, assumindo que TDM1 ainda é segunda linha na maioria das situações, qual seria a tua terceira linha se você tivesse todas as moléculas disponíveis? Se tivesse metástase cerebral, você faz um remédio, se não tiver metástase cerebral, você faz outro. Entre os três, você escolheria qual e que perfil de paciente você escolheria? Acho que o dado mais sólido que tu tem hoje é do tucatinib. Porque tu tem progression-free survival, tu tem sobrevida global, já tem os resultados, o que é bem interessante. E tu tem dados para metástases cerebrais. Então, essa seria a minha opção para os pacientes que têm metástases cerebrais. Eu teria mais tendência a dar o tucatinib com capecitabina e trastuzumab para os pacientes. É para isso. O deruxtecan, o dado é muito interessante, tem uma resposta muito boa, mas eu ainda não tenho resultado de fase 3. Então, assim, eu acredito que a droga vai ser positiva, que o estudo vai ser positivo. Né? Mas, assim, hoje, se tivesse que escolher, se tu for basear a tua decisão na evidência mais sólida que tu tem, seria, para mim, o tucatinib. Né? E depois, bom, eu teria que, se pudesse, eu usaria o deruxtecan, porque eu acho que essa droga é boa. Eu usaria muito menos o neratinib e não sei se eu usaria o margetuximab, porque realmente o benefício deles é muito pequeno. Não tem sobrevida global, a sobrevida livre de progressão, o benefício é muito pequeno. Não acho que tenha tanta vantagem. A toxicidade que tu tem com o neratinib é bem importante em termos de diarreia, o que é mais tolerável com o tucatinib. Então, tu consegue administrar mais o tucatinib. Excelente, super importante essas questões regionais. Desculpa, Gilberto, pode continuar, não sei se já foi... Agradecer o comentário do Evandro. Obrigado. É importante o que a Raquel comentou, Evandro, e o que o Gilberto falou, é muito importante para nós no Brasil essa questão da autorização pelas operadoras de saúde. Eu também, como todos nós, quem está mais tempo no mercado, tem pacientes mais antigas, e a gente tem muita dificuldade em manter o duplo bloqueio. Eu tenho pacientes que mantêm via judicial, né, que não é algo que a gente gosta de ficar estimulando, mas muitas vezes é o único caminho possível para continuar recebendo medicamento. Também tenho a mesma experiência que o Gilberto, pacientes vivos há 8, 10 anos, fazendo duplo bloqueio HER2. E a gente, na verdade, não tem essa resposta, né, Evandro, quando parar. Né? Então, na verdade, a gente acaba continuando por um racional biológico, mas na prática, eu vou emendar esse meu comentário com duas perguntas que fizeram aqui, que eu achei muito interessantes. Na prática, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, até com essa expressão de receptores, se a gente vai poder, em algum momento, parar o duplo bloqueio, ou se o controle da doença metastática HER2 positiva vai sempre depender desse bloqueio, que é o que nos parece a regra até a luz do conhecimento atual. Eu tenho uma pergunta aqui do Leandro Gonçalves, parabenizou a aula do Evandro e pergunta o seguinte, ó, paciente em primeira linha paliativa recebeu paclitaxel e duplo bloqueio HER2 por 6 meses. No momento que ele estava com controle por mais de 1 ano, com hormonioterapia. Então, ele usou paclitaxel, pertuzumab e trastuzumab por 6 meses, ficou com controle, deram hormonioterapia com duplo bloqueio. A paciente já está há 1 ano fazendo isso e agora progride. Ele pergunta se tem papel para manter esse mesmo duplo bloqueio e retornar para o taxano ou já partir para uma segunda linha com TDM1. Vou querer ouvir a experiência de vocês três, por favor. Evandro, o que vocês fariam aí em Bruxelas? Aqui eu teria a tendência a trocar, passar para o TDM1. Mesmo tenha feito uma... Ela usou 6 meses de quimio, eu não sei também, só se tu me dissesse, ela teve uma resposta completa. Mas ela teve só uma estabilização de doença, uma resposta parcial. Depois deu terapia hormonal com duplo bloqueio, em 6 meses depois ela já progrediu, eu não teria tendência a trocar. Não teria tendência a trocar. 2, eu não tenho dado que trocando a quimioterapia, mantendo o duplo bloqueio, tem um bom resultado. Aqui a gente teria tendência a trocar e passar para o TDM1. Porque é super bem tolerado, tem a eficácia. Raquel, o que vocês fariam aí no Maranhão? Olha, eu entendo muito bem essa pergunta do Leandro, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E a gente fica um pouco preocupado de trocar e meio que queimar uma linha de tratamento, né?
se eu poderia reexpor ao paclitaxel, como a gente faz em alguns outros tumores sólidos, às vezes, né? Então, a verdade é que nas situações em que eu tive em cenários semelhantes, eu acabei fazendo a troca pelo TDM1, como o Evandro colocou, mas sempre dá um pouquinho de vontade, assim, de ver se tenta, né, se a paciente estiver numa situação segura, uma doença que você se sinta seguro em tentar fazer um taxano primeiro para ver se responde, mas a evidência realmente é para troca de tratamento, né? Deixa eu só comentar disso. Eu tive um colega do Brasil que recentemente me mandou um e-mail perguntando isso, a mesma coisa, essa troca, né? O paciente dele tinha tido taxano, eu acho que ela usou 4 a 5 meses de taxano, teve uma excelente resposta. Não me lembro se ela era receptor hormonal positivo ou negativo. Depois ela ficou com duplo bloqueio quase 2 anos, progrediu, ele só botou uma nova quimioterapia, não foi o mesmo taxano, foi uma outra quimioterapia. E aí ela respondeu super bem, e ele parou a quimioterapia e continuou no duplo bloqueio. Agora ela estava progredindo. Aí a questão é, eu troco a quimioterapia de novo, continuo o duplo bloqueio ou troco o duplo bloqueio? Aí, quando a gente olhou bem os dados, o que ele tinha, a Progression Survival 1 era bem longa. Até, eu achei assim, 2 anos justificado trocar a quimioterapia. Mas essa segunda Progression Survival era bem mais curta. Então, assim, eu disse, olha, eu acho que não vale a pena trocar a quimioterapia, troca e bota no TDM nisso. Porque mesmo que ela já tenha tido 3 anos de duplo bloqueio, a PF2 era muito pequena. Então, eu achei que não valia muito a pena. Mas é uma coisa que acontece com todo mundo e a gente sempre pergunta. Mas, assim, 1 ano só, eu acho que é um intervalo muito pequeno. Se tu me dissesse, talvez, a paciente fez 6 meses de paclitaxel e usou 3 anos de duplo bloqueio com terapia hormonal e progrediu, talvez eu até poderia, não tenho evidência para isso, mas talvez eu até poderia considerar pensar para quimio, mas 1 ano acho que é um intervalo muito curto. E aí, Gilberto? Eu acho que eu tinha atrapalhado. Não, é interessante porque, claro, na teoria, na maioria das vezes eu tenderia a trocar pelo TDM1, porém, se é uma paciente em hormonoterapia, dependendo de como foi essa progressão, se foi uma oligoprogressão, se eu tenho brecha para fazer uma outra linha de hormônio, eu daria uma chance a uma nova linha hormonal, se possível, mas com um viés de controle baixo. Dificilmente você vai conseguir trocar o anti-hormônio mantendo o duplo bloqueio, vai conseguir um resultado muito brilhante que você não conseguiu antes. Mas, a rigor, essa paciente fez hormonoterapia e duplo bloqueio por mais de 1 ano. E aí, às vezes, é aquela progressão que você tem um ou outro sítio, não é uma progressão grave, às vezes dá para fazer uma lesão óssea que você irradia, faz uma radiocirurgia. Eu não tenho muitos detalhes do caso, mas não acho absurdo tentar uma troca de hormonoterapia e mantendo o duplo bloqueio um pouquinho mais. Mas se for uma progressão mais séria, algo mais em que o paciente tenha mais risco, eu tenderia a ir para o TDM1. Ótimo, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu só quero tentar interpretar essa pergunta do Leandro, porque ele colocou que o paciente recebeu hormonoterapia para dar uma folga da quimioterapia, pelo que eu entendi. Nenhum de vocês voltaria para o esquema anterior. Por exemplo, re-challenge com paclitaxel, porque talvez o que ele tem interpretado é que essa paciente falhou porque parou a quimioterapia. Alguém voltaria? Só um sim ou não? Pelo que eu entendi, vocês todos passariam por uma segunda linha, mesmo não tendo havido progressão durante a quimio. Olha, eu coloquei que eu já tive vontade de fazer isso, tá? Eu não fiz, mas eu já tive vontade de tentar reexpor, mas com essas considerações, que a chance de progressão é grande e aí você tem que ter uma certa segurança, né? Que o paciente talvez progrida e fazer um controle bem precoce. Mas Ótimo. como os colegas colocaram, claramente, né, a evidência mesmo da gente trocar. Trocar para uma segunda linha, ok. Pessoal, uma outra pergunta agora do Leandro Oliveira, que ele gostaria de perguntar quando vocês pensam em rebiopsiar pacientes sequencialmente ao longo do tratamento, associando a terapia anti-HER2 após a terceira linha. E qual a conduta caso venha uma biópsia do sítio metastático com HER2 negativo ou HER2 low, que seria uma baixa expressão. Vocês têm tendência a manter o bloqueio HER2 ou não quando vem uma biópsia de sítio metastático negativo? Agora eu vou botar uma questão minha, que não seja, por exemplo, uma biópsia óssea, tá? Vamos pensar que é uma biópsia hepática, pulmonar, de linfonodos, onde daí não tem tantas discussões em relação ao resultado.
que vocês têm tendência a fazer? Veio o HER2 negativo na biópsia. Pode começar, Gilberto. Posso comentar. Na verdade, eu tenho um caso que eu vou ver amanhã, que é uma paciente que eu já estou acompanhando, extremamente desafiadora, porque ela é um HER2 positivo que na doença metastática não respondeu nada bem nem a primeira linha, foi uma resposta pífia, e botei em TDM1, a resposta também foi medíocre, e você começa a se perguntar se aquilo ali é HER2 superexpresso mesmo, mesmo quando você tem lá um FIS positivo. Eu rebiopsiei a pleura, que era um sítio que tinha tido progressão no PET, depois de uma segunda linha como TDM1, e o resultado como tinha sido muito ruim, eu falei assim, olha, eu acho que o motorzinho dessa doença aí não é o HER2 não. E não deu outra, o resultado da biópsia da pleura mostrava receptor hormonal positivo, mas o HER2 estava negativo. E é um bom laboratório. Eu falei assim, bom, então vamos dar uma guinada de 180 graus, vamos abandonar. Olha que desafio, uma moça muito nova, eu ia botar o que? Em capcitabina com lapatinib, ou sei lá mais o que, em terceira linha de HER2. Eu biopsiei o HER2, não estava positivo, eu resolvi fazer inibidor de CDK para ela, bloquear os ovários, fazia mais sentido na minha cabeça, e a paciente está respondendo. Então, assim, é difícil. Tem uns casos muito estranhos, às vezes a paciente se comporta de um jeito que não está muito no livro, é hora de biopsiar de novo. Se as coisas estão indo conforme o livro, o by the book, eu não fico biopsiando não, pelo menos não por enquanto, porque se vier um resultado que eu não sei interpretar, em vez de ajudar, vai atrapalhar também. Evandro. Eu concordo com o Gilberto. Se a paciente tem uma resposta muito boa ante as terapias prévias anti-HER2, eu também não tenho muita necessidade de biopsiar, mas se a gente não vê muita resposta, a gente tenta biopsiar porque a gente tem que entender por que ela não está respondendo. Ou realmente é uma resistência primária, tipo, eu já tive uma paciente que era realmente HER2 positivo, mas que ela tinha uma mutação PI3K, que não respondia a nada. Então, assim, acho que vale a pena biopsiar nesses casos. Se a paciente está respondeu muito bem as prévias linhas, talvez depois da quarta, quinta linha eu possa fazer uma nova biópsia para fazer NGS nessa paciente, para ver se tem outras opções, mas não porque eu tenho dúvidas do HER2. Eu só faço biópsia em dúvida do HER2 se a paciente não responde muito bem. Raquel, alguma diferença aí de conduta? Não, eu tenderia a fazer a mesma coisa e com essas considerações, né? Que se for lesão óssea tem que ter todo cuidado, porque a biópsia, na maioria das vezes, acaba atrapalhando um pouco mais do que ajudando. E como o Dr. Gilberto falou, né? Avaliar um pouco a história natural da doença naquela paciente e tomar cuidado para não ter essa situação em que a biópsia vai te atrapalhar depois. Perfeito. Evandro, eu tenho uma pergunta aqui primeiro para ti, depois eu vou abrir para os nossos colegas, do Pedro Exman, que eu acho uma pergunta muito boa, que ele insiste em todos os webinars, pelo que eu estou vendo aqui que ele escreveu, que ele queria novamente saber a opinião dos palestrantes sobre o braço controle do estudo HER2-Klein, uma vez que o braço experimental apresenta o duplo bloqueio da veia HER2 e o braço controle apenas o Herceptin, doença que já progrediu. Ele quer saber se vocês acham que isso superestimou os ganhos do tucatinib no estudo. Como é que eu vou responder? Bom, eu acho que assim, eu acho que o braço controle foi o braço adequado para os dados que a gente tem hoje. Trastuzumab, capecitabina é um tratamento eficaz, já foi testado em outros estudos, no Cerebel, se tu olhar, era trastuzumab capecitabina versus lapatinib capecitabina, e o outcome dos pacientes no trastuzumab foi melhor que no lapatinib. Então, assim, eu acho que o braço controle foi escolhido. Claro, está fazendo um duplo bloqueio, talvez isso tenha aumentado um pouco a progression-free survival, mas eu não tenho outro dado para utilizar duplo bloqueio em terceira linha nesses pacientes. Então, assim, eu acho que o braço controle é adequado, né? Claro que vai ter sempre um caveat de ser duplo bloqueio versus single bloqueio, mas isso a gente não tem como controlar. Mas eu acho que assim, o braço controle foi um braço adequadamente escolhido. Gilberto, Raquel, vocês têm alguma outra observação sobre isso? A pergunta é muito boa e não é à toa que ele insiste na pergunta, porque não tem uma resposta muito precisa, senão ele tinha esgotado o assunto, a gente não vai ter resposta. Mas a observação é pertinente, né? Você não tem capecitabina, trastuzumab e pertuzumab numa situação dessa. Então,
né, pode ser um pouquinho fora da realidade. Esse é um dos problemas de alguns estudos que às vezes são desenhados em algum momento, aí os padrões vão mudando e de repente, quando o resultado vem, mas parece que a droga é muito boa, independente de ter uma questão ou outra, que a gente não vai, a essa altura do campeonato, começar um novo estudo e desenhar tudo de novo, não vai dar, né? Acho que o que o Evandro comentou, que é um braço controle adequado, a gente teve na adjuvância, testou essa possibilidade, né, Evandro, de bloquear, fazer lá lapatinib com trastuzumab, viu que não teve diferença. Eu acho que foi muito baseado nesses resultados a escolha desse braço, mas sem dúvida é uma pergunta que a gente tem que manter na cabeça, que talvez um dia a gente vá poder entender melhor isso, né? Pessoal, eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Uma paciente que foi submetida a tratamento quimioterápico adjuvante com 1 ano de trastuzumab e 4 anos depois, durante o segmento, ela teve uma lesão única no pulmão e foi ressecada. E iniciaram um duplo bloqueio. A pergunta dela é, até quando? Ela não tem nenhuma evidência sistêmica de doença. Só que eu queria introduzir a questão da oligometástase, né, em HER2 positivo. Como é que vocês manejam isso? A paciente foi ressecada, não tem nenhuma evidência de doença metastática, mas está recebendo duplo bloqueio. Paramos, continuamos, o que a gente faz? Vou começar pela Raquel, depois a gente passa para o Evandro e para o Gilberto. Vai lá. Olha, é uma situação desafiadora mesmo, né? Na verdade, é o sonho de consumo do oncologista e a gente tem um paciente HER2 positivo e que responde tão bem que depois a gente chega nessa situação, né? Que a gente está na dúvida se está curado e se a gente pode ou deve suspender. Acredito que a gente não tem ainda dados sólidos para fazer isso, né? Mas vários oncologistas têm, após um determinado tempo, eu não sei se já está há 4 anos em duplo bloqueio, acho que não, né? 4 anos foi o intervalo, pós-trastuzumab, e aí agora fez o tratamento local, com tratamento sistêmico também, certo? É uma paciente de alto risco, né? A chance de recidiva em outro local é grande, então, em um primeiro momento, acredito que tem que manter o tratamento sistêmico e aguardar a evolução. Se chegar naquele ponto que está fazendo duplo bloqueio há vários anos e não progride, aí tem que avaliar, ter uma boa conversa com o paciente para tentar definir, colocar todos os prós e contras, ver a questão da operadora, caso recidive novamente, se vai aprovar o tratamento, mas acho também que a gente está caminhando para ter algumas respostas nesse sentido, né? Então, talvez em breve ele possa opinar com respaldo científico. Evandro. Eu teria tendência a continuar o duplo bloqueio, né? Eu acho assim, se tu chegou a um ponto, se tu tivesse vários anos, eu acho que aqui a gente não para. Aqui a gente não para mesmo se tem uma resposta completa. A gente já discutiu isso de parar trastuzumab ou parar o duplo bloqueio, mesmo depois de 5 anos de resposta completa a gente não parou. Eu acho que assim, é uma discussão que tu tem que ter com a paciente, tem que ver a tolerância, em geral são bem tolerados, tem que ver o que a paciente quer e tu tem que explicar bem que a gente não tem muito dado. Então assim, acho que é uma decisão que tem que tomar com a paciente. Eu dou a minha opinião de continuar nessas pacientes, porque o duplo bloqueio é uma injeção a cada 3 semanas, daqui a uns meses já vai ter aprovado o subcutâneo, que já está aprovado, vai ser reembolsado, então assim, 5 minutos, as duas moléculas são injetadas subcutâneo, não vai precisar de portocate, não precisa de análise de sangue. Então, assim, é um tratamento que é bem tolerado, é fácil de administrar e se a paciente está querendo continuar, eu continuaria. Aqui tem a vantagem que a gente não tem muito, a seguradora não vai me dizer que tem que parar depois de um tempo. Essa é a minha vantagem, então eu tenho esse respaldo. Aqui a gente também não tem problema com seguradora para continuar o tratamento até então, né? Ninguém tem essa coragem de parar. Gilberto, alguma diferença aí para vocês? O time que está ganhando não mexe, né? Mas assim, eu tendo a continuar. Eu sei que não é uma resposta que possa servir para todos, entendo a situação, mas eu tenho pacientes em remissão. É o que eu falo sempre para os pacientes: é uma doença que é progressiva, frequentemente o doente faz tudo certo e a doença não vai bem. Então, assim, quando se encaixa um tratamento que o paciente entra em remissão, está em resposta completa, enfim, negativou o PET, é muito difícil parar, ainda mais quando são drogas que têm baixa toxicidade. Tem uma toxicidade econômica óbvia, mas até me provem o contrário, eu tendo a usar e uso de forma prolongada. Não é à toa que tem paciente fazendo trastuzumab sem pertuzumab lá daqueles anos
antes de pertuzumab e que eu não paro, porque não tem condição de parar. Doente com metástase hepática, doente com doença ruim pra caramba, que de repente encaixou a medicação, pode ser que esteja curada, pode ser, mas eu vejo tanta gente morrer de câncer de mama que quando alguma coisa funciona eu tendo a não parar, a não ser que tenha uma toxicidade que normalmente esses doentes de monoclonal de longo uso não tem. Essa que é a verdade. Eu acho que a gente acaba tendo na nossa prática clínica, o paciente que quer parar por um ou outro motivo vão ser os testes, né? Eu tive duas pacientes que, por conta própria, disseram que não iam mais continuar, cada uma pelos seus motivos, sabendo que a gente não recomendava, e eu até comento com elas, brincando, vocês vão ser, então, a história natural da doença sem o tratamento, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, esses são casos erráticos que a gente tem. Total, né? Todo mundo tem uma paciente que já parou e que lá na frente um pouco quebrou a cara e aí eu disse assim, pois é, não sei se ela ia progredir de qualquer maneira, mesmo que eu tivesse continuado o monoclonal. E também nem todo mundo tem experiência para dizer assim, não, todas as que eu parei, foram 30, todas voltaram a responder quando eu retomei o tratamento. Ninguém vai ter muita experiência nesse cenário para contar. Aliás, se tiver, sou super aberto a ouvir e a aprender. E a Dalva pergunta, na nossa realidade, não tendo acesso a estudos clínicos após a progressão a duplo bloqueio TDM1, o que fazer? Eu até já vou responder para vocês que os nossos colegas comentaram aqui, Dalva, que vai trocando os esquemas de quimioterapia conforme a possibilidade, né? E lembrar o que o Evandro colocou muito bem dos esquemas de hormonioterapia também. A gente pode colocar nessa sequência, né? Para paciente que é luminal HER2 positivo. Eu ainda tenho uma experiência legal com receptor hormonal negativo na bula brasileira. Eu sei que o povo não gosta muito de lapatinib, mas eu ainda tenho algumas experiências bem interessantes de lapatinib contra trastuzumab nesse grupo. Alguns pacientes com doença estável, às vezes por bem mais do que 6 meses, um ano. Então, assim, tolerando o lapatinib razoavelmente bem, o que não é muito simples. E, claro, capecitabina com lapatinib também está na bula, letrozol. Então, assim, acho que não é só trocar a quimioterapia, tem que lembrar que lapatinib existe. Pode não ser uma droga brilhante, mas ainda é o que às vezes eu lanço mão na terceira linha. Mas é um cenário horrível. Você vende TDM1, vende Cleópatra e de repente fica tudo ruim, porque lapatinib não é grande coisa, capecitabina com ou sem também não é grande coisa. Essa que é a verdade. Vocês usam ainda lapatinib, Evandro? Desculpa? Vocês usam lapatinib ainda na sequência? Ainda se usa. Eu uso muito pouco, mas tem colegas que ainda usam. Né? Eu estava discutindo semana passada e me perguntaram por que tu não usa? Por isso, por aquilo e por aquilo, né? Então, assim, eu uso muito pouco. Mas, assim, acho que o que o Gilberto falou é interessante, né? A gente usa também, considera nesse paciente com receptor hormonais negativo. Para nós, a gente pode usar, nesse caso, com doença cerebral, que tem a doença cerebral. Então, assim, é uma coisa que a gente considera lapatinib e trastuzumab. Tolerância não é tão boa como trastuzumab com quimio, mas a gente tenta e alguns pacientes respondem bem. Não dá para esquecer isso também. Excelente, eu acho importante, Evandro, vamos lembrar. Eu também uso lapatinib, acho que a gente acaba tendo uma experiência prévia antes de ter essas outras opções, não fica tão inseguro de usar, né? Mas ainda está dentro do arsenal para essa doença. Eu quero colocar aqui A verdade é que quando chegar a tucatinib e as outras moléculas, acabou. Esses tratamentos vão ficar lá na enésima linha, né? Mas a gente precisa ter na sacola, tem que ter na manga, né, Gilberto? Os pacientes a ideia é que vão viver cada vez mais, esperamos, então... Mas, na verdade, isso que o Gilberto falou é verdade. Quando chegar o tucatinib, o papel do lapatinib vai ser muito limitado. E depois, se tu tiver o neratinib também, que é melhor do que o lapatinib, tu não vai ter evidência nenhuma depois de tanta progressão, tu dá um lapatinib. Tá bom, essa é a minha opinião. Tá na manga. Eu quero mostrar para vocês um caso que eu acho que daí traz bastante aquela questão das metástases cerebrais, que a gente tanto fala hoje em dia, que é importante, né? Vocês estão vendo a minha tela? Agora a gente entra na situação. Então, tá. Então, aqui, gente, vou passar para vocês rapidamente. É uma paciente de 36 anos, solteira no Lípara, e cuja história familiar era mãe com câncer de mama aos 53 anos. Essa paciente, então, começou a ter um aumento do volume da mama esquerda em março de 2016, demorou um pouquinho para procurar atendimento por vários motivos pessoais, e em junho o tumor já tinha 16 centímetros, ocupava toda a mama esquerda. Tá? Essa paciente, então, fez uma biópsia, veio um carcinoma ductal invasor, não tinha grau naquela biópsia, tudo isso foi feito uma investigação fora do Brasil, que ela não morava aqui nesse momento,
luminal 5/8 de estrogênio, receptor de progesterona negativo e um HER2 superexpresso 3 cruzes. Aqui está uma foto, então, da mama, a lesão inicial ocupava toda a mama, aqui já se viu uma retração de mamilo, e chegando perto, a foto aqui está um pouco difícil de ver, mas tinha já comprometimento cutâneo também, pele mais em casca de laranja. Então, essa paciente ficou como uma classificação clínica CT4, um CN2, ela tinha axila bem palpável, e um PET-CT surpreendentemente e felizmente sem doença à distância. Aqui é a minha questão. Qual é o melhor esquema para neoadjuvância para essa paciente? Então, eu vou começar perguntando isso para vocês. O que vocês dariam na neoadjuvância para ela? Evandro, qual é o teu esquema de escolha? Antraciclina, tira antraciclina, coloca, faz o quê? Primeiro, vamos falar do tipo do HER2. Eu daria o duplo bloqueio para ela, por ser um tumor muito grande, localmente avançado, que é o que a gente pode fazer aqui, né? Localmente avançado, ou inoperável, ou metastático. Então, começaria com duplo bloqueio. Em termos de quimioterapia, a gente discutiu recentemente aqui nos guidelines o que a gente faz de quimioterapia neoadjuvante. Tem a opção de dar uma antraciclina ou não antraciclina. Então, a gente decidiu que a gente ainda ia manter antraciclina nos pacientes com tumores muito grandes, muito agressivos, no caso N2 ou mais, ou T3 ou mais. Tá? Então, para esses, a gente ainda vai guardar a antraciclina. Por quê? Se tu olhar o dado do BCRG006, tu tem aproximadamente 300 pacientes que têm 4 linfonodos ou mais. Então, assim, é muito pouco dados. Tá? Se tu olhar para a população total, a sobrevida global em 2 anos, tu tem uma diferença de 2,6%. Então, assim, eu não tenho muita referência para dizer que essa população N2, ou mais de 4 linfonodos, se beneficia verdadeiramente de não antraciclina. O estudo, o TRAIN, que foi apresentado na ASCO desse ano, também, eles compararam antraciclina versus não antraciclina com duplo bloqueio, alguns problemas no neoadjuvante, um tratamento longo, 27 semanas. E se tu olhar o grupo que eles consideraram N2, N3, eles disseram, também é eficaz, é safe nesses pacientes. O número de pacientes é muito pequeno, você tem 60 pacientes. Então, assim, eu realmente acho que tá ainda, talvez funcione, mas eu acho que ainda eu não tenho dados suficientes para dizer para pacientes com tumores maiores, T3 ou maior N2 ou mais, que a gente pode seguramente suprimir a antraciclina. Então, a gente decidiu ainda guardar a antraciclina nesses casos. Então, 16 centímetros, um monte de linfonodo. Eu daria antraciclina, taxano com duplo bloqueio. Eu gostaria de ouvir os outros também que vão dizer. E aí, Gilberto? Então, eu também, assim, embora seja também TCHP Futebol Clube, acho que essa é uma paciente na época muito jovem, naquela época, e também um tumorzaço desse, eu ia dar tudo para ela que eu pudesse dar, e claro, o antracíclico faz parte desse pacote. Eu acho que a gente tem usado menos, mas eu não sou daqueles que acham que está abandonado usar antracíclicos em pacientes HER2 positivos. Eu faria qualquer esquema com taxano, trastuzumab, pertuzumab, mas não deixaria de fazer o AC dose densa para ela. Eu faria a mesma coisa. Acho que foi até algo que me incomodou um pouco, essa questão do Train 2, né, que para algumas pessoas pareceu que a antraciclina estaria abandonada ou levantaram essa bandeira, né? O TCHP também é um esquema excelente, que eu também concordo, mas em especial em pacientes nessa situação de doença muito avançada, em que você sabe que a antraciclina tem algum papel, né, que a gente vê na prática, acho que é um pouco difícil abrir mão 100%. Então, o duplo bloqueio é inquestionável e a questão da antraciclina eu também faria. Bom, eu gosto de ouvir isso, Evandro, porque eu concordo com vocês três. Eu também sou uma pessoa que ainda não consegui largar totalmente a antraciclina. Eu acho que já tem muita gente, que eu brinco que são os advocates do TCHP, como o Gilberto falou, e que não fazem mais antraciclina para a doença HER2. Eu, por enquanto, não consegui também entrar nesse clube e acho que a antraciclina ainda pode ter seu papel. Mas olha que interessante o que aconteceu com essa paciente, tá? Então, aqui eu trouxe só... Oi. Oi, Dani, posso só perguntar uma coisa para o Evandro? Claro, claro.
Evandro, eu queria a tua opinião pessoal, assim, tua impressão mesmo. Isso nem ciência eu posso dizer que é, mas assim, é, é, a gente teve uma certa, assim, está vivendo essa pressão de boa parte da comunidade realmente para excluir a antraciclina. Então, isso é realmente advocacy. Mas a gente nunca teve um estudo desenhado com poder de fato de não inferioridade entre um esquema com antraciclina e não antraciclina para a sobrevida global. A gente teve os dados agora de vários estudos do TDM1, que também não tiveram poder para não inferioridade, mas que são muito semelhantes entre TDM1 e Taxol e Hercept. Por que a gente vê uma pressão tão grande para tirar a antraciclina e nenhuma pressão para introduzir o TDM1 no lugar de Taxol e Hercept? Tua opinião pessoal, assim, qual é a... A pressão de tirar a antraciclina é para evitar a cardiotoxicidade, isso é claro, porque como tu está usando por muito mais tempo os anti-AR2 nesses pacientes, quando eles desenvolvem doença metastática, tu não daria antraciclina para evitar uma cardiotoxicidade futura. Eu acho que essa é a única coisa. Em termos de toxicidades outras, a curto prazo, a longo prazo tu teria um pouco mais de leucemias, e a curto prazo, talvez um pouco mais de neutropenia febril. Então, assim, eu acho que tirar a antraciclina é pela toxicidade. Isso é claro, porque os anti-AR2 dão cardiotoxicidade e as pessoas querem evitar a antraciclina. Eu acho que é por isso que tem essa bandeira tão forte de tentar tirar tudo. Mas eu concordo contigo, não tem um estudo de não inferioridade. Tudo isso é inferência, né? Do BCRG e agora do TREM, que são estudos pequenos e não são não inferioridades. Por que não tem a pressão de botar o TDM1 em neoadjuvante combinado com pertuzumab, trastuzumab, ou combinado com pertuzumab, desculpa? Porque o dado para mim não é tão sólido assim. Tu vê que tem resposta, mas assim não é uma coisa impressionante. Então assim, você tem que pensar que lá tu vai estar dando talvez um pouco mais de efeito secundário e vai aumentar o custo e não tem nenhum benefício. Na antraciclina, tu vai tirar toxicidade nos pacientes, então tu tem um real benefício nisso. Eu acho que é essas duas coisas, por isso que as pessoas não querem colocar tudo no TDM1 com pertuzumab. Se tu olhar, tem resposta, funciona, tem resposta patológica. Tem alguns estudos que mostraram que até que foi foi pior em termos de resposta patológica completa. Então, assim, eu acho que como o dado não é tão sólido e eficaz, acho que fica mais fácil de defender de não colocar. E também tem custo. É interessante só fazer um comentário, Daniela. Eu tive uma paciente que eu comecei a antraciclina, fiz o primeiro AC, logo antes da ASCO. E aí foi logo depois da ASCO ela veio para o segundo ciclo. Era um HER2 positivo T2 inibidor, ela chegou com uma resposta clínica fascinante, quase completa. E quando ela chegou na consulta, ela chegou dizendo que a prima dela fazia tratamento em outro local e que o médico lá tinha dito para ela que não ia fazer antraciclina, porque a antraciclina dava leucemia e que ela não queria fazer antraciclina. Aí a gente conversou, colocou todas as questões e essa minha paciente, inclusive, eu estava tratando ela pelo SUS, onde eu, inclusive, não tenho duplo bloqueio, né? Então, eu tentei colocar todas essas questões para a paciente e tal, mas ela não abriu mão do risco da leucemia. E aí, tudo bem, a gente passou para o taxano com o trastuzumab. E aí, incrivelmente, ela fez uma reação alérgica ao taxano. E aí, eu estou tentando fazer um protocolo tentar fazer um protocolo infusional aí para ela tolerar o taxano, e aí está sendo bem difícil as conversas, porque é como o Romualdo colocou, né? O paciente também, ele chega muito com essa bandeira e ele ouviu falar, né? E a verdade é que eu já tive pacientes que fizeram leucemia pós-antraciclina, então eu também não me sinto confortável em quase forçar um pouco a barra para essa paciente tomar antraciclina, porque ela tem o direito dela, né, de não querer esse risco. É uma situação um pouco difícil que a gente fica às vezes. Essa é aquela situação de conversa de consultório só atrapalha, né? Trocar ideia com outros pacientes e, enfim, conversa Assim, da saúde
era. botar lenha na fogueira, mas colocando um pouco, assim, eu tenho, talvez eu seja o mais velho aqui do grupo, em termos de começar a tratar câncer de mama, que eu comecei a tratar nos anos 90. Então, assim, eu tenho 2 casos no consultório relativamente recentes, uma delas de leucemia, né, pós-químio com antracíclico, uma delas faleceu tem 2 meses e a outra está transplantando esse mês. Então, depois de muitos anos passando zerado no consultório, eu estou impactado com 2 pacientes, inclusive uma com desfecho fatal, né, de leucemia, isso já depois de uma tentativa de indução, de falha, de transplante, de não responder ao transplante, acabou falecendo. Então não é uma coisa banal. Outras químios dão leucemia também, então a gente não pode esquecer completamente disso. E quando você faz lá um TCHP, tem carbo, enfim, não é exatamente zero de risco, mas antracíclico, enfim, não é só cardiotoxicidade. Mas no INCA acho que eu devo ter acompanhado talvez uns 3 casos de leucemia, e a verdade é que o prognóstico dessas leucemias é terrível. Então eu entendo que em casos HER2 positivo com tumores pequenos, no cenário que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, talvez para conseguir resposta patológica completa eu não precise muito do antracíclico. Aqui no SUS não tem pertuzumab, tumorzaço, aí a história é um pouco diferente, né? Pelo menos é uma opinião aqui, sem tanta evidência científica. Eu trouxe para provocar mesmo, porque a gente mudou uma conduta super sacramentada, vamos dizer assim, de décadas de estudo, por 2 estudos com uma análise de subgrupo super pequena dos N2, e assim, e a gente não tem esse mesmo rigor, ou a gente cobra esse mesmo rigor, na verdade, em outras situações, mas para antraciclina a gente... Então, sabe, quando você vai com a maré e é mais fácil acreditar que aquilo é verdade do que, de fato, verificar sistematicamente isso. É isso que me deixa um pouco incomodado, sem falar que fazer carboplatina docetaxel com duplo bloqueio é horrível, principalmente a primeira dose. Isso é uma roleta russa, você não sabe se a paciente vai parar no hospital ou se vai ser tudo tranquilo. Concordo contigo. Eu vou seguir aqui, pessoal. Então, essa paciente recebeu antraciclina de acordo com o nível SPHERE, trifina, só para relembrar vocês. E eu quero mostrar aqui para vocês. Ela fez o FEC vezes 3 e ela ficou com uma doença estável clínica na palpação, tá? E depois ela foi, então, para o taxano com duplo bloqueio. Então, fez 4 ciclos de duplo bloqueio antes da cirurgia e fez uma mastectomia com esvaziamento axilar, com linfadenectomia axilar esquerda e reconstrução, e para minha surpresa, resposta patológica completa. Eu cheguei a trazer aqui o anátomo patológico para vocês verem que é verdade, resposta patológica completa. Tumor daquele tamanho, né, englobando toda a mama, com a neoadjuvância. Aqui a gente fica naquela situação de como seguir a adjuvância, né? A gente estava lá em 2017. Já vou antecipar o que eu fiz. Eu deixei trastuzumab, era o que eu tinha. Aqui eu quero saber, vocês fariam affinity para ela? Vocês não usam affinity? Fariam só trastuzumab? Evandro, o que vocês fazem na Bélgica? Essa paciente segue duplo bloqueio na adjuvância? Isso é uma discussão que a gente teve no ano passado, no início desse ano, que a gente finalizou os guidelines do Early Breast Cancer. A gente continua. Por várias razões. Uma, ela respondeu muito bem, teve uma resposta patológica completa, era um tumor enorme, tinha muitos linfonodos positivos. E se tu olhar os dados do Affinity, a população que é receptor hormonal positivo ou que tem linfonodos positivos são os pacientes que têm o maior benefício nos 6 anos, né? Então, assim, eu tenho dado para continuar o pertuzumab baseado no Affinity. Tá? Eu entendo que alguns países estão dizendo, mas teve resposta patológica completa, vamos parar com o duplo bloqueio, vamos continuar só com o trastuzumab, por razões econômicas. Eu entendo, mas esse caso é muito particular. Primeiro, eu não paro com o pertuzumab, independente do tamanho do tumor. Segundo, nesse caso, eu não pararia. Eu continuaria com o pertuzumab. Eu entendo que tu não tinha a opção na época, mas assim, eu continuaria com pertuzumab, trastuzumab nesse paciente. E vocês, pessoal? Gilberto? Continuo, sem paciente que respondeu, eu não deixo de fazer o pertuzumab depois. Eu faço trastuzumab e pertuzumab. Não respondeu tudo, vamos de TDM1. Raquel?
concordo. Acho que a gente já selecionou esses pacientes para neoadjuvância, são pacientes com um risco um pouco maior, né? Essa paciente especificamente com um risco elevadíssimo, né? Então, acho que na adjuvância, se possível, manter o duplo bloqueio na manutenção, né? Perfeito, eu concordo com você, a gente mantém hoje em dia. Romualdo, também mantém o duplo bloqueio na adjuvância desses pacientes? Isso daí acho que não tem nenhuma dúvida, não. Não sei, eu acabei perdendo um pouquinho umas coisas aqui, mas eu não sei se eu posso fazer uma pergunta para o Evandro. Pode sim. Nem tem a ver exatamente com o caso, mas Evandro, a tua impressão, desculpa, talvez até para tumores um pouco menores, mas assim, quando que você acha, ou você acha que vai ter um tempo que o Alex Prat advoga da gente tentar personalizar mais o tratamento desses HER2 luminais aí? Você acha que vai chegar um dia que a gente, por exemplo, vai evitar quimioterapia nesses pacientes e fazer só, sei lá, duplo bloqueio com hormonioterapia adjuvante, esses pacientes irem direto para uma cirurgia? Como que você vê o desenvolvimento dessa personalização aí de HER2? Uhum. Eu acho assim, é um campo que está evoluindo muito. Eu acho que tem um espaço e tem algumas coisas que eu vou te dizer, tipo assim, evitar completamente a quimioterapia. Foram dados já apresentados agora em outros, com lapatinib, duplo bloqueio, lapatinib, trastuzumab, lapatinib, quimo, ou sem quimo. Já foram demonstrados que tem resposta patológica completa. O estudo Bergen, que é um estudo espanhol, que ocorreu na Espanha, na França, na Bélgica também, que a gente incluiu pacientes, selecionava os pacientes baseado na resposta ao PET scan. Claro que não é uma coisa convencional, uma coisa mais personalizada, eu diria assim. Os pacientes que eram receptores hormonais positivos, que começavam com pertuzumab, trastuzumab, terapia hormonal, faziam um PET depois de dois ciclos, duas injeções de pertuzumab e trastuzumab. Se tinha resposta, o paciente continuava com um duplo bloqueio sem quimioterapia. Se não tinha resposta, eles adicionavam quimioterapia. Tem um braço controle com quimioterapia direto, também controlando o PET. E o que eles conseguiram mostrar é que nos pacientes que, mesmo não tendo quimioterapia, eles conseguem ter resposta patológica completa. E o que eles estão esperando agora é o dado de sobrevida livre de doença em 3 anos. Então, assim, com esse estudo, tu vai ter uma inferência. Claro que tem a fragilidade de ser baseado no PET scan, para poder suprimir toda a quimioterapia nesses pacientes. Se eles tiverem a resposta patológica completa, nunca vão receber quimioterapia em adjuvante, o que é muito interessante. Tem outras estratégias que tem nos Estados Unidos, que o BIG também aqui está começando, que deve começar fim desse ano, início do ano que vem, um estudo, que é selecionar pacientes baseados, são receptores hormonais negativos, HER2 positivos, tumores até 5 centímetros, linfonodo negativo. Essas pacientes vão receber duplo bloqueio, pertuzumab, trastuzumab e taxane por 12 semanas, vão à cirurgia. Se tem resposta patológica completa, elas vão continuar no duplo bloqueio. Se não tem resposta patológica completa, elas vão receber TDM1. E depende do RCB, poderiam receber antraciclina ou não. Então, assim, e o endpoint primário vai ser baseado no PAN15 enriched dessas pacientes. Então, tem todo um cálculo de sobrevida livre de doença invasiva em 3 anos, que vai dar o poder estatístico para o estudo. Então, assim, esse estudo também pode dizer, seguramente, tu pode suprimir antraciclina, só dá 12 semanas de taxano para o paciente, duplo bloqueio, tem resposta patológica completa, não precisa mais quimioterapia, continuando no duplo bloqueio. Então, assim, tem coisas que estão se fazendo. Eu acho que a gente não está ainda pronto agora, mas tem que esperar mais uns anos, principalmente esse estudo Belgian, eles vão também analisar em relação aos subtipos moleculares. Talvez lá a gente consiga identificar, independente do PET, se tem alguns pacientes que não vão precisar realmente de quimioterapia. Acho que é uma coisa interessante, mas vai ser realmente baseado na população HER2 enriched. Eu acho que essa é a população que mais se beneficia dos HER2 e que talvez não precise de quimio.
Desculpa aí, Dani. Pode ir para frente. Eu vou seguir aqui para um ponto que eu acho importante, porque a gente é super pontual para finalizar também na hora, e tem umas perguntas bacanas aqui, ó. Essa paciente, então, fez radioterapia, que é importante na adjuvância, começou bloqueio hormonal também completo, com análogo LHRH e tamoxifeno, e completou os 18 ciclos de trastuzumab naquele momento. Hoje em dia, ela faria pertuzumab junto, completaria 1 ano de tratamento. Vou pular essa pergunta, porque eu quero mostrar para vocês, ela tem uma avaliação genética germinativa normal, sem variantes patogênicas, e em novembro de 2019, uma recidiva com uma lesão única em sistema nervoso central, com efeito de massa. A gente briga com essa paciente que ela, de novo, não estava morando no Brasil. A gente falou, cada vez que ela sai do Brasil, dá algum problema, ela volta e faz esse tratamento aqui. E um PET-CT sem nenhuma outra recidiva, só cerebral. Essa paciente, então, já vou pular aqui para a conduta, fez uma ressecção da lesão frontal em outubro de 2019, veio uma metástase de carcinoma, fizeram imunistoquímica de origem mamária, que já é pós-cirúrgico, tá? Que está o leito da cirurgia, onde tinha o tumor, foi completamente ressecada a lesão. Ela está aqui, ela foi revisada também, essa lâmina aqui conosco, então veio mesmo um DATA3 positivo, receptores hormonais presentes, um HER2 positivo, KI67 de 40%. Essa paciente, então, foi submetida à radioterapia do leito cirúrgico pós-operatório ali na região frontal. E aqui eu quero conversar com vocês. Vocês fariam um tratamento sistêmico para ela, nesse momento, onde ela está parecida com o caso do pulmão ali que a gente conversou anteriormente, né? Ressecada, única metástase, em sistema nervoso central, sem doença sistêmica. Vocês tratariam essa paciente agora com duplo bloqueio ou com TDM1? Ela não tem tucatinib? O que vocês fariam? Evandro, começa. Assim, olha, o que os guidelines recomendam é de tratar sistêmica, tratar local. Eu não daria tratamento sistêmico agora para essa paciente, eu acho. Porque, assim, eu não tenho dado para dizer que talvez eu precise dar o duplo bloqueio, talvez a paciente vai ficar sem doença por muito tempo. Eu acho que continua com a terapia hormonal e fica seguindo mais próximo a paciente, para ter certeza que não vai perder nenhuma metástase que vai começar. Mas, assim, eu não daria nesse momento. Eu não tenho dado para dar o TDM1, eu sei que funciona para metástases cerebrais também. E o pertuzumab, trastuzumab, eu também não tenho muito dado para isso. Eu acho que eu só continuaria com o tratamento hormonal dela nesse momento. Porque ela foi ressecada, foi irradiada, está livre de doença. Talvez ela vá progredir e vai ser progressão no sistema nervoso central. Perfeito. Gilberto, Raquel, Romualdo. Eu também deixaria em observação, mas com aquele medo, eu já vi o que vem depois, mas enfim, eu não teria feito mais nada não. Naquele momento deixaria em observação, follow-up rigoroso, mas tentaria deixá-la sem tratamento de mudança sistêmica, né, na medida do possível, mantendo a hormonoterapia. Sendo bem direto também, faria a mesma coisa, tratamento local e acompanhamento, né? É uma paciente de risco, mas a gente sabe que às vezes a recidiva ela é isolada do sistema nervoso central. E aí só o tratamento direcionado mesmo, como foi feito. Perfeito. Foi o que a gente fez, então, a gente optou por não tratar essa paciente, ficou em acompanhamento. E o que aconteceu é que ela teve uma pequena progressão aqui em 2 lesões, que colocaram aqui para nós as medidas ali, perto da área previamente tratada. E essa paciente, então, nesse momento, eu entro com a pergunta do que fazer, e aí eu já vou responder para vocês o que eu fiz, e a gente pode abrir para terminar a fazer as discussões finais aqui. Essa paciente, então, começou finalmente o TDM1, porque aí agora sim, né, com uma questão local, ela conversou muito sobre a questão de irradiar aquelas 2 áreas, porque ela tinha feito uma radioterapia de leito cirúrgico, ela ainda poderia fazer um resgate ou com uma radioterapia holocraniana ou ainda com radiocirurgia. E a paciente conversando conosco, é uma paciente muito orientada, muito inteligente, e vai atrás das informações, ela optou por fazer só o TDM1. Ela leu alguns artigos, ela foi atrás da revisão e disse que ela confiaria em fazer só o TDM1. Vocês deixariam ela sem tratamento local nesse momento dessas 2 lesões, só com TDM1? Eu já coloquei aqui o que aconteceu, que teve redução de lesões, mas aqui atrás vocês insistiriam em fazer algum tratamento local de novo ali? Só para entender, ela não ressecou, né? Essas novas recidivas não foram ressecadas, né?
Não, essas não. A primeira foi ressecada porque estava tendo efeito de massa e precisava operar. Agora não. Agora era uma prevenção assintomática. Assintomática. Eu teria tendência a oferecer um tratamento local, né? Se fosse passível de tratamento local, eu tentaria, mas talvez em uma nova recidiva, como foi o caso, tentar introduzir algum tratamento sistêmico para tentar controlar, né? Mas aí acho que em discussão com a paciente, aí isso já é indiscutível, né? Depois de colocar todos os prós e contras. Evandro, Eu concordo com a Raquel. Eu teria tendência a fazer alguma coisa local também, mas não a panencefálica. Se tu pudesse fazer a cirurgia. coisa local, target, eu faria isso e discutiria um tratamento sistêmico também para ela. Gilberto, O pessoal da radioterapia, né, tem feito radiocirurgia em algumas lesões muito interessantes, né? Então o whole brain ficou para aquelas situações. Num outro momento ela pode precisar irradiar o cérebro, mas nesse momento eu tentaria conversar com o radio-oncologista sobre radiocirurgia. E aí aquela história, né? Depois de você ter uma nova progressão, aí começa a ficar difícil não fazer mais nada sistêmico. A gente sabe que o TDM1 pode atuar e a sobrevida global desses pacientes, mesmo naquela fase prévia que a gente achava que não tinha nem muita penetração, mas no mundo real parece que as coisas estão evoluindo melhor do que se imaginava com essas drogas. Então eu tenderia a fazer o TDM1, já que eu não tinha feito antes. Em geral, eu acho que para o sistema nervoso central, as terapias locais ainda são muito melhores. A gente tem agora o tucatinib, que não tem dúvida que é efetivo. No caso dela, eu favoreceria, obviamente, a gente respeita muito a opinião da paciente, então, se ela realmente não quis mesmo, não tem muito o que fazer. Mas entre o TDM1, se eu só pudesse escolher uma terapia, eu favoreceria, sem dúvida, a radiocirurgia para ela. ótimo, excelente. Essa paciente está muito bem, continua aqui, ó, a lesão agora na última ressonância segue reduzindo só com TDM1. Então, interessante também esse caso. E a paciente está muito bem e continua fazendo tratamento com pouquíssima toxicidade. Eu encerro aqui meu caso. Eu quero só fazer uma última pergunta que eu acho que foi muito interessante de uma colega nossa. Deixa eu só passar interromper o compartilhamento aqui. A Luciana Landeiro fez uma pergunta que eu achei muito bacana, e eu sei que a gente está esgotando o tempo, mas um cenário de uma paciente com doença metastática politratada em progressão depois de duplo bloqueio, TDM1 e capecitabina e neratinib, porque ela entrou no estudo NALA. E ela foi rebiopsiada e veio uma carga tumoral alta. Se ela tiver acesso a pembrolizumab como monodroga, vocês associariam trastuzumab com imunoterapia nesse caso? Eu sou muito suspeito, Dani. Então, uma boa parte das coisas que eu fiz lá no Dana e que eu continuo trabalhando em conjunto é com a alta carga mutacional. Então, eu acho que a gente tem poucos dados específicos em câncer de mama, por isso que ainda tem algumas coisas em andamento, mas de uma certa forma a aprovação é uma aprovação agnóstica, né? Então, do mesmo jeito que eu ofereceria se a paciente tivesse instabilidade de microsatélites, eu também ofereceria se tiver alta carga mutacional e oferecia um N-TRAC se ela tivesse também uma fusão de N-TRAC, que a gente sabe que para qualquer uma dessas três indicações, o número de pacientes com câncer de mama foi muito, muito pequeno. Então, mas quando a gente está nessas situações, o que a gente quer é tentar oferecer acesso a uma terapia que pode mudar a vida da paciente. Então, eu tentaria oferecer, sim, na ausência de deruxtecano e na ausência de tucatinib. Tendo essas medicações anteriores, eu favoreceria essas medicações por conta da validação muito melhor nesse momento. Mas você faria só pembro ou faria pembro com trastuzumab? Eu acho que assim, Gilberto, a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar o trastuzumab. Então, eu faria. A gente tem dados de segurança baseado no Panacea, que é bem tranquilo fazer pembro e trastuzumab, não aumentou a toxicidade. Agora, o convênio vai autorizar?
Não sei se o convênio vai autorizar. A gente está hipotetizando aqui, né? Então, assim, se eu tivesse tudo na mão, eu faria assim, pembro e trastuzumab. Ok. Evandro, uma consideração final antes da gente encerrar. Como é que vocês estão tratando essas questões de terapia-alvo dos pacientes? Assim, eu concordo com o Romualdo nesse caso. Se eu tivesse deruxicam, eu tentaria essas drogas primeiro. Na ausência, eu iria dar uma quimioterapia com trastuzumab, e se tu tem essa opção de dar o pembro com trastuzumab, como no Panaceia, porque tu tem a carga mutacional alta, tu tem dado que o pembro funciona e foi aprovado para esse paciente de carga mutacional alta, e que tu tem o dado de segurança do Panaceia, e que tu tem o dado que tu tem uma sobrevida global que não é muito ruim nos pacientes PDL1 positivos, eu não tenho o dado da carga mutacional no Panaceia, mas tem inferência, eu acho que eu teria tendência a tentar também. Evandro, como que está aí a tua questão de acesso para pembro em câncer de mama com instabilidade de microsatélites e alta carga mutacional? Vocês têm acesso? Não, no momento eu não tenho. O que eu tenho de imunoterapia é só o ateso para o triplo negativo, no momento, primeiramente. Aí, assim, Dani, eu sei que falta 1 minuto aí, mas vamos aproveitar aqui o Evandro. Evandro, o que tu achou do Taxol, o Impassion 131 negativo? O que eu achei? É uma longa discussão isso. O que eu achei? Bom, vocês viram a press release, né? Não tem benefício, não atinge o endpoint primário, e também tem algo sugerindo uma sobrevida global pior. Então, a gente não sabe muito bem os dados disso, tem que dar uma olhada. Mas, assim, tem que ver o tipo de população, se foi a mesma população do nab-paclitaxel ateso, isso a gente não tem os dados, teria que ver. E uma outra coisa, assim, será que isso foi ligado à quimioterapia, o paclitaxel, porque tu dá muito corticosteroide, e o nab-paclitaxel tu não dá corticosteroide? A gente também tem que ter essa informação. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ter a apresentação, a publicação, para poder entender. Será que é a mesma população? Será que a porcentagem de PDL1 positivo é o mesmo? Será que a porcentagem de tamanho de doença, ou disease burden, é o mesmo dos dois estudos? Então, assim, a gente tem que dar uma olhada para ver se é realmente a mesma população de estudo, né? É primeira linha, mas tem que ver a característica dos pacientes, né? E a única coisa, assim, que poderia, talvez, seria o tipo de quimioterapia com a corticosteroide. Se eles usaram todo o corticosteroide durante todos os ciclos de paclitaxel, foi diminuído, parece que tinha uma recomendação de diminuir, será que isso foi seguido? Então, assim, essas coisas a gente vai ter que entender um pouquinho melhor, tem que ter a apresentação primeiro. Tá bom. Desculpa, Dani, me empolguei aí, né? A gente vai ver todo o WhatsApp agora, Romualdo. Isso, eu tô querendo ver aqui o... Ele quer Tô procurar... vendo a foto, não? O que é? Ele quer botar a propaganda do nosso próximo GBK Connection dele, fica procurando no chat aqui ao vivo. Eu não estou conseguindo. Não tem problema, vai ser agora em setembro, a gente depois vai divulgar. Nosso GBK Connection vai ser sobre testes moleculares com o Max Mano, e a gente em seguida manda para vocês a divulgação com o link do Zoom também. Certo? Não tem, né, Romulo? Obrigado aí. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Raquel. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, doutor Evandro, Daniela. Evandro, são 6 e pouco aí na Bélgica. Agora são 6h30. Né? Valeu. Evandro, muito obrigada, Evandro, pela disponibilidade. Sempre um prazer de ter excelente aula, melhor do que a gente imaginava, com uma atualização realmente importante aqui para a gente em HER2 positivo metastático. Obrigada, então, pessoal, todo mundo que ficou conosco até agora. Até a próxima. Abraço. Tá bom, obrigado. Tchau. Próximo.